Seja bem-vindo a mais um debate autárquico proposto pela Conta Lá, uma gigantesca operação jornalística que, pela primeira vez na história da televisão em Portugal, se propõe a realizar 278 debates autárquicos, quer isto dizer, ouvir todos os concelhos de Portugal continental. E hoje vamos olhar para Vila Franca de Xira, que é um território estratégico na área metropolitana de Lisboa, marcado pelo cruzamento entre a tradição ribeirinha e a indústria aeronáutica e um dos maiores polos logísticos do país, onde vivem 140 mil pessoas. O concelho enfrenta desafios centrais como a saúde e o futuro hospital, a mobilidade na A1, a linha do norte, habitação acessível e higiene urbana, riscos de cheias, valorização das frentes ribeirinhas, enfim, são muitos desafios para este concelho. Nos últimos anos, Vila Franca de Xira ganhou investimento e população estável. Em 2001, o PS conquistou a Câmara, que governa desde então. Passo a apresentar os meus convidados, a quem agradeço desde já a disponibilidade para aqui estarem. David Pato Ferreira, da coligação de PSD e Iniciativa Liberal, Nova Geração. Catarina Lourenço, do Bloco de Esquerda. Paulo Núncio, do CDS. Cláudia Martins, CDU. João Barreira Soares, do Chega. Fernando Paulo Pereira, do PS, atual presidente e recandidato, não está presente, alegando motivos de agenda. Bem-vindos. José Barreira Soares. José. Sim. João. Peço desculpa. Vamos começar por um tema que é muito marcante no Concelho, que é a saúde. É um dos temas, aliás, mais críticos de Vila Franca de Xira. O Hospital Vila Franca, que serve 250 mil utentes, acumula queixas de tempos de espera, pressão nas urgências, estacionamento insuficiente e desde o fim das PPP em 2021, que a unidade está sob uma forte gestão direta do Estado, mas continua a haver muitas críticas. David Pato Ferreira, o PSD defendeu a PPP na saúde no passado. Se for eleito, vai propor devolver o hospital à gestão privada ou não? Paulo, muito boa tarde. Agradecer e dar os parabéns à Conta Lá por esta iniciativa, cumprimentar a Catarina, a Cláudia, o Paulo e o José. E nesta minha primeira intervenção, permite-me ainda aproveitar a oportunidade para prestar homenagem a um funcionário da Câmara Municipal, ao Hélder Dias, que faleceu esta semana, na semana em que gravamos este debate, e deixar aqui uma palavra de solidariedade para a família e para os funcionários da Câmara Municipal que com ele trabalharam. Sobre a saúde, nós não precisamos de o defender, aliás, porque a Ministra, esta semana mesmo, anunciou o regresso da parceria público-privada ao Hospital Vila Franca de Xira. Mas mais do que isso, mais do que a resposta que tem o hospital, aquilo que nos importa é que a saúde funcione no concelho, algo que desde o fim da PPP em 2021 se tem vindo a deteriorar. E, portanto, essa é a solução imediata para a solução hospitalar, mas também há outras soluções nos cuidados de saúde primários que nós propomos e que gostaríamos que a Câmara Municipal... Mas acha que essa é a solução para os problemas atuais do hospital? Aquilo que nós sabemos é que o hospital, até ao fim da parceria público-privada, funcionava. Era, aliás, com os dados do Tribunal de Contas, um dos melhores hospitais do país. E com o fim da parceria público-privada, isso deixou de acontecer. Mas o grande problema do Concelho de Vila Franca de Xira, para além da resposta hospitalar, como eu dizia há pouco, tem que ver com os cuidados de saúde primários que não estão a funcionar. E o que acontece é que houve, por exemplo, no município de Vila Franca, instituições que estavam disponíveis para avançar com o SFs tipo C, e foi o Partido Socialista na liderança da Câmara Municipal que não quis avançar para essa resposta. E, portanto, sim, à sua resposta, Paulo, queremos voltar a ter a parceria público-privada, queremos ter o SFs tipo C, mas queremos ter, sobretudo, a saúde a funcionar. Esta não é uma decisão ideológica, como devem imaginar, é a saúde das pessoas que está em causa. Muito bem. Cláudia Martins, a CDU exige mais investimento público, mas como é que na prática obrigaria o Governo Central a colocar mais médicos, mais meios aí? É uma negociação que não é fácil. A CDU, o que é que proporia? Enfim, sabemos agora que vai regressar as PPP, ainda assim acha que é a solução que vai acabar com os problemas ou é preciso fazer mais a nível de intervenção do Poder Central? Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Cumprimentar todos os presentes e aqueles que depois nos verão também em casa. Queríamos aqui também lamentar que o Partido Socialista não esteja presente, mas sabemos que o Sr. Presidente da Câmara está na Bienal de Macau com o Museu do Neorrealismo e aqui também aproveitar para valorizar os trabalhadores do museu que já levam o trabalho além fronteiras. Também aqui um abraço de grande solidariedade à família e aos companheiros do Hélder Dias, que nos deixou agora na passada semana. No que à saúde diz respeito, sabemos todos qual é a posição da CDU
A CDU é contra as parcerias público-privadas, muito se diz que funcionavam bem, não funcionavam. Há dados concretos. Cruzando aqui o que disse agora o Padre Ferreira, o hospital funcionava ou não bem quando era uma PPP? Não funcionava bem. Há dados, ou seja, quando nos dizem que há relatórios do Tribunal de Contas que dizem que funcionavam bem, estamos a levar isto só por uma questão economicista e não é isso que nós queremos. Funcionava bem, provavelmente, para os administradores do hospital. Não funcionava bem. Funcionava bem do ponto de vista da administração financeira, é isso? Exatamente, mas não é isso que nós estamos a falar. Aquilo que nós queremos é que de facto funcione bem para a população. E nós temos exemplos, vários exemplos, que no tempo da PPP que não funcionava bem. O que é que propõe a CDU então? A CDU, primeiro, o que é que propõe? É uma exigência do Governo para aquilo que é central, que é a valorização dos médicos e dos profissionais de saúde. Portanto, aumento salarial. Como é lógico. Os médicos existem no nosso país, existem profissionais de saúde bons no nosso país que não estão a trabalhar no Estado porque o Estado não lhes dá melhores condições. Portanto, a primeira coisa é a valorização desses profissionais e fixá-los ao Serviço Nacional de Saúde. Nós não precisamos nem queremos ter uma Câmara frouxa, submissa, de braços cruzados. Temos que ter uma Câmara que se afirme e que, de facto, reivindique para o Conselho aquilo que são as suas prioridades. Recente, reconhece que seria muito difícil conseguir convencer o Governo a comportar mais essa despesa de aumento salarial para a classe médica. Claro que não é fácil. Estas lutas não são fáceis, mas são possíveis. Muito bem. E é isso que nós e continuaremos a pugnar por elas, como é lógico. Quanto ao Chega, defende obviamente a PPP no hospital. A pergunta que eu lhe faço é que garantia que acha que uma PPP dá no que dizíamos aqui há pouco, não é só na parte administrativa, mas sobretudo nos cuidados prestados e na resolução dos problemas que o hospital agora apresenta? Ora, antes de mais agradecer ao canal Conta Lá pelo convite, pela iniciativa, cumprimentar todos os colegas presentes, cumprimentar todos os que nos assistem lá em casa. E a resposta à saúde não é uma resposta fácil, porque a saúde já há muitos anos que não funciona no nosso país, ou que funciona muito mal. A PPP funcionava, o hospital, quando estava a ser gerido pela parceria pública ou privada, funcionava muito melhor do que funciona nos dias de hoje. Quanto a isso não há dúvidas nenhumas. Isto por quem utiliza... Às vezes há dúvidas, pelo menos o CDU tem dúvidas. Não temos dúvidas, nós temos certezas. Possivelmente porque não frequentam o Hospital de Vila Franca e se calhar vão aos hospitais privados, porque é fácil defender e depois utilizar outros hospitais. Para quem utilizava o Hospital de Vila Franca, infelizmente fui um utilizador muito frequente, não funcionava, não era um hospital perfeito, ele nasceu logo muito curto, muito pequeno para a dimensão dos concelhos que usam o hospital, portanto nunca funcionou em pleno, nunca foi um hospital magnífico, como a saúde no país todo não tem sido magnífica. Há necessidade de formar mais médicos. O país ainda não acordou para essa realidade, continuamos a falar em mais salários, sim, que também é verdade. É necessário aumentar os salários de todos os portugueses, porque consideramos todos que somos mal pagos, e somos, mas, acima de tudo, há necessidade de ter mais profissionais e de lhes dar todas as condições possíveis, o que não tem acontecido, por exemplo, nos centros de saúde, porque se as pessoas tivessem bons centros de saúde, não iriam ao Hospital de Vila Franca, vão ao Hospital de Vila Franca porque os centros de saúde estão decrépitos. Eu até trago aqui algumas imagens do centro de saúde, onde as paredes têm bolor, onde há mofo e também não há médicos nos centros de saúde. Depois tivemos tempo, podemos voltar à questão dos investimentos camarários são necessários, porque isso implica algum investimento camarário. Catarina Lourenço, o Bloco também defende o reforço do Serviço Nacional de Saúde, mas perante este cenário do regresso às PPP, qual a estratégia que defende, tendo em conta que me parece que vai ser uma inevitabilidade, se foi garantido pelo Governo? Muito boa tarde. Começo por agradecer, obviamente, o convite de estar aqui, esta oportunidade e a iniciativa, que é de louvar, sem dúvida, cumprimentar todos os candidatos e juntar-me às condolências aqui já prestadas, tanto pelo David como pela Cláudia. Relativamente à questão, eu acho que nós temos que ter uma discussão séria sobre a gestão e aquilo que queremos para o nosso SNS. Já vimos aqui que à direita defendem, obviamente, voltarmos às PPPs. O que nós temos é uma promessa, tanto a discussão das USFs tipo B como de regresso às PPPs é uma promessa que está em cima da mesa e nós sabemos que é uma vontade do governo de direita, portanto, provavelmente irá avançar.
E tem que ser tida de forma séria esta conversa por 2 motivos. Em primeiro lugar, temos que assumir que isto é uma questão ideológica. É uma questão ideológica porque envolve aquilo que é um direito constitucional, que tem que estar garantido. As PPPs mexem com isso. E só para dar um exemplo muito concreto, e aqui todos tivemos presença, à exceção do Chega, acho eu, na discussão da transição das PPPs novamente para a gestão pública, foi-nos assumido pela administração que havia doentes que não eram vistos. E eram recusados porque os custos eram demasiado avultados, por exemplo. Isto não é funcionar como deve de ser. Nós tínhamos profissionais de saúde... Está, portanto, a insinuar que uma gestão privada olha mais aos custos e não aos benefícios. Totalmente. Nós sabemos que os objetivos da gestão privada de saúde passam por obter lucros e não só a garantia daquilo que deve ser o direito ao acesso universal e tendencialmente gratuito aos cuidados de saúde. Muito bem. Paulo Núncio, o CDS obviamente valoriza a parceria entre Estado e setor privado. O que eu lhe pergunto é que garantias acha que dá uma parceria pública ou privada de atendimento e, sobretudo, a nível de custo às pessoas que têm menos dinheiro, porque uma parceria pública ou privada é isso mesmo, é uma entidade que pretende tirar lucro dos investimentos. O que eu lhe pergunto é exatamente se acha que isto não vai encarecer o custo da saúde para estas pessoas. Muito obrigado, Paulo. Também gostava de começar por cumprimentar o canal por esta iniciativa tão importante de fazer debates sobre as eleições autárquicas. Cumprimentava também os meus colegas de debate e apresentava também condolências à família do funcionário que morreu esta semana. Relativamente à saúde, o que é importante é colocar o doente em primeiro lugar sem preconceitos ideológicos. As 2 intervenções das 2 representantes dos partidos à esquerda demonstram exatamente que para a esquerda é isto, é o contrário disto. Ou seja, primeiro a ideologia, depois o doente. Nós fazemos a apologia do contrário. Primeiro o doente, independentemente da ideologia. O que o doente quer é ser bem tratado e ser tratado a tempo e horas. É isso que pretende, seja no público, no privado ou no social. Mas também pretende ter dinheiro para poder pagar essa saúde. Mas, Paulo, mas nas PPPs o doente não pagava. Há aí um erro qualquer na concepção da pergunta. O doente não pagava. O Estado concessionou aquele hospital aos privados e os privados geriam o hospital, mas garantindo a gratuitidade do serviço prestado aos doentes. E, evidentemente, que é uma belíssima notícia saber-se que o atual governo pretende repor novamente a PP no Hospital de Vila Franca. Porquê? Não somos nós que o dizemos, são os vilafranquenses, são as pessoas que eram tratadas nesse hospital e que hoje dizem de uma forma clara que têm saudades de serem bem tratadas como era no tempo em que o hospital estava. A minha pergunta era o que é que achava, se isto ia encarecer os preços ou não? Evidentemente que não, porque o que interessa aqui é a qualidade. O Hospital de Vila Franca, quando tinha uma PPP, era considerado dos melhores do país, foi distinguido várias vezes como um dos melhores do país. Hoje em dia, independentemente e não obstante toda a determinação e profissionalismo dos médicos, dos enfermeiros e das pessoas que trabalham no hospital, o serviço é prestado com muito menos qualidade, por isso isso é uma boa notícia. Em segundo lugar, dizer que é fundamental apostarmos nas ULS, nas Unidades Locais de Saúde, tipo C, com parcerias público-privadas e público-sociais, envolvendo as misericórdias para aos seus municípios o que é uma ULS tipo C, porque o ESF tipo C, porque podem não saber. É precisamente uma unidade de saúde que pretende aproveitar a totalidade da oferta instalada, ou seja, mais uma vez, não interessa saber se o serviço é privado, público ou se é feito por uma misericórdia, o importante é que os doentes tenham os serviços de qualidade necessários. Depois, já agora, também dizer-lhe mais 2 coisas. Em primeiro lugar, nós entendemos que há uma falta de médicos em Vila Franca. É um problema que não é um problema igual em todo o país. Mas todos os presentes acham isso. É isso, mas é um problema que existe. Mas não é um problema que existe em todo o país com a mesma gravidade. Por exemplo, não existe falta de médicos no Norte. Pelo contrário, existe excesso de médicos no Norte. O que há falta de médicos é na área metropolitana de Lisboa e a sul do país. A nossa dificuldade é conseguir atrair os médicos do Norte para virem prestar os serviços aqui na área metropolitana e no sul. É fundamental para isso, e a Câmara pode prestar um serviço importante, por exemplo, a casa-função para os médicos. Se os médicos pudessem,
os médicos que residem no Norte, pudessem ter uma casa que fosse paga pela Câmara ou que fosse subsidiada pela Câmara, seria mais fácil eles tomarem a decisão de virem para a Vila Franca de Xira e isso teria certamente consequências, por exemplo, ao nível das urgências. Muito bem, última nota, só para terminar, última nota, Vila Franca não tem nenhum polo de ensino superior e nós entendemos que era muito importante, por exemplo, conseguir que Vila Franca tivesse uma escola superior de enfermagem, que seria uma forma de formar enfermeiros e de reter enfermeiros também em Vila Franca. Muito bem. Vamos falar de mobilidade. David Pato Ferreira, o Conselho vive entre uma A1 saturada e a Nacional 10 congestionada. Que plano de abordagem propõe que seja eleito para resolver esta questão de mobilidade? Que investimentos é que acha que são necessários convencer, nomeadamente, o Poder Central, que tem que ser feito e que não dependem muitos deles do Poder Camarário? Muito obrigado pela pergunta, Paulo. É importante dividir o Conselho em 3 partes. O Conselho de Vila Franca de Xira divide-se num eixo a norte, que tem algumas dificuldades do ponto de vista de mobilidade, como é o caso do eixo de Vila Franca de Xira, Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, o eixo central, onde está a grande cidade motor económico do Concelho, Alverca do Ribatejo, e o eixo sul. Eu estou a dizer isto não por esclarecimento, mas para dar nota de que existem dificuldades diferentes na mobilidade. Por isso é que eu lhe perguntei que obras concretas acha que é preciso atacar de imediato e pedir o financiamento ao Estado para isso. Muito bem. A primeira obra que tem que ser feita no que respeita à resposta a sul é o Nó dos Caniços. E aqui nós somos um bocadinho mais audaciosos do que aquilo que o poder político tem sido até hoje no Concelho de Vila Franca de Xira. Loures, o que fez para ter resposta na A1 foi avançar com o capital do orçamento municipal para a construção do nó. E é isso que nós nos propomos fazer. Nós propomos desde o primeiro dia, no orçamento municipal, cabimentar o valor para avançar com a obra. Mas isso não tem que criar um entendimento com o Plano Rodoviário Nacional? Não, porque o nó já está no Plano Rodoviário Nacional. Okay. Aliás, este nó já estava preconizado em 2015 e não avançou por queda do Governo à data. Os outros dois? Deixe-me só terminar em relação ao Nó dos Caniços, porque é importante. Todos temos falado muito ao longo dos anos, aqueles que fazem política, nem todos os que estamos aqui, mas os que fazem política há muitos anos em Vila Franca, muitas vezes falamos sobre o Nó dos Caniços. É importante, de uma vez por todas, avançar, e nós queremos avançar colocando o valor no orçamento. Depois, quando falamos de mobilidade, também falamos de retirar pressão sobre a Estrada Nacional 10 e sobre os eixos rodoferroviários do Concelho. E para que isso aconteça, nós temos que robustecer a resposta do ponto de vista de serviço público de transportes. Desde logo, com a criação do minibus circular, que garanta que as pessoas que vivem no interior do nosso país, nas Cachoeiras, nas Quintas, em São João dos Montes, em Fonte Santa, em Quintanilho, nas zonas mais interiores do minibus camarário. Um minibus camarário que faça uma rota circular e que ligue as estações ferroviárias aos lugares das nossas freguesias e das nossas cidades. Constante, 24 horas, qual seria? Constante, 24 horas, circular nas 3 grandes cidades e complementar nas cidades adjacentes. Tem isso orçamentado? Temos isso orçamentado. Estamos a falar do investimento municipal anual na roda dos 100.000 euros. Ok. Conclui então. Porque também temos essas contas feitas, conhecemos o orçamento, por ronda circular. Ou seja, estamos a falar no total para um investimento de 300.000 euros no Concelho inteiro para garantir rodas circulares de proximidade. O último fator, não menos importante, é garantir, no que respeita à Póvoa de Santaria e à Alverca, a continuação do IC2 ao longo da linha do comboio que venha terminar em Alverca, garantindo que grande parte dos 70.000 habitantes que vivem entre a Alverca do Ribatejo e a Póvoa de Santaria escoam pela ligação ao Parque das Nações. Portanto, estes 3 fatores são fundamentais para nós e que têm que ser resolvidos no imediato. Muito bem. José Barreira Soares, o Chega, penso que o Chega defende uma ideia de que devia haver um aeroporto alternativo em Alverca. Tem a noção que isso é muito pouco provável venha a acontecer porque o Governo acaba de decidir o aeroporto Alcochete. Como é que se propõe tornar isso execuível? Quantas vezes é que o Governo já decidiu a localização do aeroporto? Já se concretizou, pergunto eu? Há 50 anos ainda não. Não me parece. Acho que há mais de 50 anos que já se fala nisso. A grande realidade... Mas o que é que leva a crer que essa será uma possibilidade real neste momento? Dos estudos conhecidos, não temos dinheiro para outra coisa. Uma coisa é o que é que nós queremos, o que é que seria melhor, outra coisa é a realidade. Queremos novo aeroporto ou não queremos novo aeroporto? O aeroporto existe em Alverca, a pista é maior do que a do aeroporto existente em Lisboa e seria um hub, portanto era um aeroporto complementar. Mas essa hipótese não foi analisada pela Comissão que esteve a analisar propostas de localização de aeroportos? Pois, lamento, mas acho que os estudos que temos contacto, é que a nível financeiro não há
dinheiro para outro tipo de aeroporto. Portanto, estou expectante para ver o que é que o Governo faz. É óbvio que como autarca defendo o meu concelho e, na minha opinião, o aeroporto ali seria, para além de ser o melhor para o país, para o concelho seria um polo de desenvolvimento, porque tínhamos que ter mais infraestruturas que a construção do aeroporto. Se for eleito, como é que vai pôr isso em marcha? É sob pressão, não é? Um autarca não tem capacidade para decidir para onde é que vai ser colocado o aeroporto. Agora, a nível de pressão, defenderei, como tenho defendido enquanto autarca que eu sou neste momento, que o meu concelho precisa de desenvolvimento, o meu concelho tem estado esquecido, o meu concelho, como falou anteriormente, precisa de novas infraestruturas e o aeroporto seria uma obra que aumentaria um investimento naquela zona, iria ter inconvenientes, claro que sim, teríamos que pensar neles, teríamos que arranjar formas de que a população não fosse prejudicada, mas eu julgo que seria vantajoso para todos, até mesmo a nível do valor das casas que as pessoas vivem neste momento, seria reforçado, seria melhorado, novas casas seriam inflacionadas também. Apareceriam novas casas, possivelmente muito bem. mais baratas e aumentaria as infraestruturas sem qualquer tipo de dúvida, que bastante precisamos porque a Alverca está sufocada. Nós colocámos uma proposta, deixa-me só concluir, colocámos uma proposta na Assembleia da República para retirar as portagens da Alverca, foi chumbada pelo CDS, PSD, PS e o PCP absteve-se. Portanto, seria uma das formas de poder aliviar, por uns momentos, por uns tempos, aliviar o quê? O trânsito dentro da só vai nacional, incentivar, se não há da portagens, nacional. Mas se não se tirar as portagens, vai incentivar o trânsito. Vai incentivar. O trânsito já percorre a Alverca, simplesmente sem portagens em Alverca. O trânsito que vai para Vila Franca, há muito que para não pagar, vai por Alverca. Penso que está clara a sua proposta. Deixe-me ouvir também aqui o Bloco de Esquerda, Catarina Lourenço. O Bloco apresenta-se com uma bandeira de mobilidade sustentável. Planos têm, exemplos, quantos autocarros, ciclovias, que projetos destes concretos propõe executar, se for eleita, até 2029? Sim, isso é uma das nossas prioridades, desculpem, e tanto se nós analisarmos os dados que temos atualmente do Plano de Metropolitano de Mobilidade Urbana Sustentável, Vila Franca de Xira é um dos piores concelhos da área metropolitana de Lisboa. Portanto, nós não temos ciclovias interligadas, seguras, não temos espaço compartilhado e não temos as acessibilidades garantidas da melhor forma. Portanto, uma das nossas propostas é criar uma oficina, um observatório para os planos da mobilidade e criar um plano nesse mesmo sentido e, obviamente, criar uma melhor flexibilidade daquilo que é os transportes acessíveis para a nossa... Não está a dizer que tem propostas, imagina, de carreiros, de autocarros novos, quantos quilómetros de ciclovia querem implementar até 2029? Têm isso quantificado? Não, isso não está quantificado. Nós temos como proposta fazer um plano de mobilidade. Portanto, isso tudo terá que ser analisado, porque o que nós podemos observar das últimas medidas implementadas, principalmente neste último mandato, no que diz respeito à mobilidade ativa, nomeadamente das ciclovias, é que temos ciclovias que foram planeadas, foram orçamentadas, foram executadas e ficaram a meio. Mas não vos foi possível executar esse plano a priori, porque não vos foram dadas as informações que precisam? Desculpe, não percebi. Para fazerem esse plano de mobilidade sustentável que defendem para o Concelho, porquê que não fizeram plano antes? Não conseguiram reunir informação suficiente? Nós temos os orçamentos, nós temos eleitos na Assembleia Municipal, temos disponíveis os orçamentos e os planos que existem nessas áreas estudadas. O que nós acreditamos é que com um eleito na variação conseguimos ter acesso a outro tipo de informação que neste momento não temos. Obviamente, isto neste mandato fez muita diferença. Há 8 anos nós tínhamos um vereador que, aliás, marcou essa diferença e que também para nós é mais fácil agilizar e construir propostas mais concretas com eleitos na variação, porque obviamente o acesso à informação que temos é completamente diferente. O que nós temos em mente e queremos executar é obviamente um plano que permita transformar a mobilidade ativa com acesso a toda a informação. Mas com o Executivo Camarário esse plano não prevê ter nada no terreno até ao fim de 2029?
Prevemos aumentar os transportes, nomeadamente... Essa era a minha pergunta, se na Sim, calendarização isso é viável no mandato, caso seja eleito. Obviamente, tanto que isso é uma coisa bastante discutida e agora as câmaras têm ainda mais articulação com a Carris Metropolitana, portanto temos ainda mais Muito bem. ferramentas Cláudia Martins, para agilizar. o Conselho tem escolas, centros de saúde, esquadras degradadas. Se tivesse de escolher apenas 2 requalificações prioritárias no próximo mandato, quais seriam? Sim, só aqui uma nota que eu ainda há pouco esqueci de dizer. Responda primeiro e eu dou-lhe espaço para fazer a nota a seguir. Ok. A questão dos serviços, onde trabalham os trabalhadores da Câmara, há serviços que estão degradados, completamente degradados, onde os trabalhadores todos os dias ali estão, até em perigo. Portanto, seria logo algo que nós iríamos tocar e fazer. E a outra questão tem a ver com as escolas. O município de Vila Franca de Xira arrecadou esta transferência de competências, que sabemos que não vem com as transferências económicas necessárias para fazer face às dificuldades que existem no parque escolar. Eu sou professora no Conselho, portanto sei daquilo que estou a falar, e as escolas têm imensas dificuldades em que nós temos crianças e jovens a estudar de forma... Faço a mesma pergunta, tem isso orçamentado, quando será um investimento de quanto? Não temos isto, não temos isto orçamentado, e nós precisávamos de uma coisa muito importante que a Câmara não nos dá, que é o relatório do dinheiro que recebe do Estado e daquilo que gasta. E estamos constantemente a pedir, isto é um relatório importante, para nós termos de facto noção daquilo que está a chegar do Estado Central e aquilo que a Câmara está a gastar, e precisamos também desse valor. Deixe-me só aqui então aquela nota que tinha, porque disse ao início que o Partido Socialista tinha ganho a Câmara em 2001, ganhou a Câmara em 97. Estamos a falar, foi em 1997 o Partido Socialista ganha a Câmara. Não, falei em 2001. Disse 2001. Foi um lapso. Pronto. Estamos a falar de 28 anos. 21 não. Estamos a falar de 28 anos de gestão do Partido Socialista com o apoio do PSD. Já são muitos debates. São, acredito que sim. 20, 21. E que nós temos vindo, que de facto são 28 anos em que há um falhanço gigante no nosso Conselho, que está à vista. Muito bem. À vista de todos. A OGMA em Alverca é a maior referência industrial do Conselho e prevê triplicar o volume de negócio até 2030. Paulo Núncio, Vila Franca pode beneficiar com formação e emprego qualificado. Qual é o seu mecanismo, ou seja, o que é que propõe, se for eleito, para que isto se traduza de facto em oportunidades para os jovens de Vila Franca? Ainda bem que me faz essa pergunta, porque de facto a Vila Franca tem um conjunto de condições e de possibilidades fantásticas para se desenvolver como concelho. E é importante mudar as políticas que têm sido seguidas, estava a referir do Partido Socialista, mas também do Partido Comunista, quer dizer, nós temos tido, por um lado, o Partido Comunista na primeira fase e depois o Partido Socialista. Tudo à esquerda. Mas vamos a este caso, o que é que propõe para que isto não seja apenas uma oportunidade para técnicos que vêm de outros concelhos? Muito bem. Nós pretendemos apoiar todas as atividades económicas em Vila Franca e a começar pela redução de impostos. Deixe-me dizer que esse é um traço fundamental, uma prioridade fundamental do CDS nesta campanha. Queremos devolver 300 euros às famílias em Vila Franca. E pergunta-me como é que se devolve 300 euros por ano. Não lhe pergunto isso, não tem outra coisa. Como é que isso faz a relação com o crescimento da OGMA e o investimento da OGMA? Para os jovens. Para os jovens. Nós queremos, evidentemente que faremos tudo para que a OGMA se mantenha em Vila Franca, para que a OGMA continue a ser uma indústria, uma empresa de ponta, uma empresa cada vez mais internacional. Cada vez, eu há pouco visitei a OGMA e fiquei verdadeiramente impressionado com a importância desta empresa, quer a nível nacional, quer a nível internacional. O que eu quero é atrair jovens e jovens qualificados e ao mesmo tempo reter famílias em Vila Franca, criando condições para que tenham mais rendimento disponível. E como lhe estava a dizer, uma das propostas centrais para aumentar o rendimento disponível das famílias é reduzir impostos. Nós queremos entregar 300 euros às famílias de Vila Franca. 300 euros por ano, 1.200 euros nos 4 anos da legislatura. Como é que o fazemos? Devolvendo 5% do IRS às famílias em Vila Franca. Em Vila Franca paga-se, terminando só este ponto, que para nós é muito importante, em Vila Franca paga-se taxas altíssimas de IRS,
e a Câmara não devolve em serviços aquilo que as famílias pagam. Nós queremos uma Câmara mais eficiente, menos gastadora e mais amiga das famílias. Almoço, agradeço. E entendemos que, por isso, a redução de impostos e a entrega de 300 euros às famílias em Vila Franca é uma proposta essencial para reter jovens mas em Vila não Franca. respondeu em nada à minha pergunta, mas pronto, vamos passar à frente. A mesma questão. Como é que, tendo esta intenção, e a Algma vai investir cada vez mais e pretende triplicar, aliás, o volume de negócios, há mecanismos para garantir que seja uma oportunidade para os jovens de Vila Franca e não apenas uma oportunidade para técnicos que vêm de outros concelhos? A pergunta era esta. Obrigado, Paulo. Eu percebo a sua dificuldade em ter respostas diretas porque estamos a um mês das eleições e a única força política que tem um programa eleitoral apresentado é a nova geração e, portanto, isto diz muito sobre o respeito que todos temos pelas populações e pela sua inteligência quando vão às urnas. E a pergunta é muito pertinente e nós temos uma resposta direta para isso. Para nós, o ensino superior no Concelho de Vila Franca de Xira deve ser um ensino superior na área da aeronáutica. Aliás, nós não só defendemos há muitos anos a vinda do ensino superior na área da aeronáutica para o Concelho de Vila Franca de Xira, como defendemos também neste programa eleitoral a criação de um cluster aeronáutico que junta ensino superior com investimento empresarial, com a sociedade civil e com as associações do Concelho. Isso sim é captar investimento em condições, dar condições alguma para continuar a crescer e capitalizar isso no crescimento do nosso Concelho. Como é que isto se faz? É a pergunta que as pessoas que nos ouvem poderão fazer. Bom, Vila Franca de Xira tem um sítio do melhor que há no país para poder fazer isso, que é a Escola da Armada, na ligação entre Vila Franca e Alhandra, e tem também empresas disponíveis no Concelho para serem parceiros da Câmara Municipal e de uma entidade do ensino superior, neste caso ensino superior privado. Já falou com essas empresas, portanto? Já temos pelo menos 3 empresas que têm essa vontade. Quais são empresas? Pode partilhar? Eu não posso partilhar nesta fase, até porque não sou Presidente de Câmara e tenho algum dever de confidencialidade. Mas, a devido momento, falo-emos. Mas ainda, só para terminar, Paulo, a juntar a isto, temos o facto de termos ensino superior que procura ter um polo aeronáutico fora da cidade de Lisboa e que viu uma das oportunidades vir, por exemplo, para Cascais, quando a Câmara Municipal deixou, e para Sintra, quando a Câmara Municipal deixou que o investimento aeronáutico fosse invertido para o eixo Lisboa-Cascais. Quer transferir esse investimento aeronáutico para... Nós não queremos transferi-lo, nós queremos recuperá-lo, porque ele já foi, a cidade Alverca já foi, por definição, a cidade aeronáutica do país. Deixou de ser, mas sim. Deixou de ser, perdeu o Museu do Ar, houve um conjunto de investimentos que se perderam. Nós queremos recuperá-lo e ancorar os jovens no nosso Concelho, através de ensino superior e através de ensino técnico especializado. Quanto ao Chega, como é que olha para esta questão, esta oportunidade que pode haver com a Algma, que é a maior referência industrial do Concelho, para agregar valor ao Concelho e, sobretudo, às pessoas do Concelho? É de facto muito importante termos este tipo de empresas e para poder segurar e ter pessoas do Concelho é necessário que elas vivam no Concelho. Temos que melhorar a habitação, temos que construir mais habitação. Temos um departamento de urbanismo que não funciona, não consegue dar respostas e que tem afastado muita construção do Concelho. Muitos construtores acham demasiado complexo construir no Concelho e nós não conseguimos fixar pessoas no Concelho, não conseguimos criar atratividade num Concelho que é lindo, num Concelho que já de si, de natureza, é atrativo, mas que as pessoas depois acabam por não se querer fixar no Concelho e acabam por ir para outros concelhos. Melhorar os transportes é obrigatório, melhorar as paragens, porque também faz parte de uma pessoa querer... Estamos a falar no universo Algma ainda. Exatamente, mas nós precisamos que as pessoas vivam no Concelho, que as pessoas se desloquem. Não vamos usar mais uma vez as estradas com as nossas viaturas, é necessário haver transportes, é necessário haver infraestruturas para que as pessoas se fixem no Concelho e que sejam as pessoas do Concelho a aproveitar o que a indústria dá e o que o Concelho lhes dá, porque no momento em que temos, no momento em que vivemos, as pessoas acabam por vir de fora do Concelho, porque Vila Franca e o seu Concelho está envelhecido. Portanto, é natural que as pessoas reformadas não vão trabalhar para algo. Precisamos de jovens. Também não respondeu à pergunta, mas dá-me o seu direito. Cláudia Martins, a CDU tem criticado a gestão socialista em Vila Franca, apontando polémicas como o imóvel devoluto do Vila Franca Centro, a alienação das antigas escolas da Armada. Se for eleita, qual destas polémicas é que se resolve primeiro e em quanto tempo, se é que tem uma solução para isso? Temos solução para ambas as polémicas. Estas polémicas acontecem por má gestão do Partido Socialista na Câmara Municipal. Desde logo nós temos a Escola da Marinha, não é? A antiga Escola da Armada, que já é da Câmara Municipal, já está na posse da Câmara Municipal. Foi comprada em 2018 por 8,1 milhões de euros e atenção que este era um valor
que poderia ter vindo a custo zero, através da transferência de competências. A Escola da Armada foi comprada em maio, em outubro, podia ter vindo a custo zero, portanto foi 8,1 milhões de dinheiro, que é dinheiro público, é dinheiro de todos nós, que foram mais uma vez mal gastos por falta de planeamento e de visão. Portanto, este já é um edifício que é da Câmara Municipal, um espaço que é da Câmara Municipal, e também nós temos proposta concreta para aquele espaço, desde logo com o ensino superior, público, ao contrário do PSD, público, porque queremos que todos os jovens, independentemente se têm ou não têm dinheiro para poder estudar, queremos um ensino superior público naquele espaço, para além também de um espaço de desporto ligado ao rio. Nós temos o nosso rio, que está muito mal aproveitado. Portanto, temos ali um espaço... Isso é uma outra temática que queria voltar já a seguir também, mas eu concluo. O Vila Franca Centro também, ou seja, aquilo que nós propomos sabemos que já foi comprado 40% daquele espaço, aquilo que nós propomos é comprar frações do Vila Franca Centro, colocar aquele espaço ao serviço da Câmara e dos serviços da Câmara. A Câmara gasta milhares de euros por ano a arrendar espaços que não são da Câmara. Portanto, temos ali transferir um espaço... serviços da Câmara para o Vila Franca. Sim, era uma forma de dinamizar também o centro da cidade, e os próprios trabalhadores da Câmara nos colocam isso. Facilitar o próprio trabalho dos trabalhadores e também dos cidadãos, porque às vezes quando precisam de um documento têm que ir à loja do munícipe, que é numa ponta, a seguir tem que ir ao urbanismo, que é na outra. Centralizar tudo. E, diga? Centralizar, portanto. Centralizar os serviços da Câmara naquele espaço. Quanto ao Bloco de Esquerda, que obviamente tem uma tónica na proximidade às populações e defesa de serviços públicos, as freguesias ribeirinhas e rurais pedem, aliás, há muitos anos, mais meios para proteção civil, queixam-se da falta de resposta. O que é que prevê no seu programa eleitoral para estas questões e planos de ação concreto? Essa questão tem sido colocada principalmente após a união das várias freguesias, que fez com que, na realidade, grande parte das uniões de freguesias que nós hoje temos tenham dinâmicas muito heterogénicas e necessidades muito diferentes, obviamente dificultando ainda mais a gestão do poder local e afastando o poder local das populações, que é exatamente o inverso daquilo que é o objetivo do poder local. Portanto, os vossos planos passam, sei lá, por medidas concretas como reforçar bombeiros, proteção civil, elucide-me. Certo. Uma das formas de criar maior proximidade é, aqui a questão dos transportes já foi falada também, precisamos que o Conselho, dentro do próprio Conselho, nós consigamos nos mover com facilidade, e neste momento não acontece, o que isola ainda mais, principalmente as populações em zonas mais rurais e mais periféricas das nossas freguesias. Relativamente à proteção civil, nós apresentámos já algumas medidas a nível da Assembleia de Freguesia, nomeadamente na Póvoa de Santaria e em Alverca, com um reforço do plano para a proteção civil, com maior envolvimento da proteção civil a nível também autárquico. Isso implica o quê? Mais bombeiros, mais meios? Mais meios, sem dúvida. Uma das grandes queixas é, para já temos que ter planificação, que é uma questão que falta sempre a nível de gestão autárquica, que é, nós falamos sem antes analisar efetivamente quais são as necessidades, quais são os recursos que podemos alocar e como podemos alocá-los da forma mais eficiente. E sim, a grande parte desses serviços de segurança, de proteção civil, queixam-se de falta de recursos e obviamente tem que ser alocada mais meios para que também a nível autárquico nós possamos apoiar esses serviços. A coligação em que está o PSD, Vila Franca é obviamente uma zona de risco, uma zona que está muito exposta às cheias do Tejo. Peço que me defina, se for eleito, qual é o seu plano estratégico para abordar questões da proteção civil, se vai construir mais barreiras para a proteção das populações, qual é o plano de ação que tem desenhado? No que respeita à proteção civil, deixe-me dizer-lhe, Paulo, que nós temos muito claro o que é que precisamos de fazer para reforçar as corporações de bombeiros do nosso Conselho, que são a primeira resposta à tragédia e à catástrofe. A primeira delas é a centralização, como se fosse uma central de compras, ou seja, a Câmara Municipal, uma vez que é um dos principais, se não o principal, a par da Autoridade Nacional de Proteção Civil e da tutela, o principal responsável pela transferência de fundos para a compra de viaturas, para os equipamentos, para o pagamento aos profissionais e voluntários dos bombeiros, precisamos de centralizar essas compras para garantir escala e garantir resposta no Conselho inteiro. Nós temos um Conselho com 6 corporações de bombeiros,
uns mais rurais, outros mais urbanos, com dificuldades de cada um deles. Depois ainda, mais duas iniciativas que temos na área da promoção da proteção civil e da capacitação dos nossos corpos de bombeiros. A primeira delas é revermos na totalidade do programa de apoio ao movimento associativo e o orçamento participativo, que são duas ferramentas que as nossas associações humanitárias de bombeiros usam para construírem mais e melhor resposta aos cidadãos, e isso passa por clarificar os critérios de chegada a esses fundos e depois retirar do orçamento participativo os bombeiros, dando-lhes diretamente o investimento que é necessário ter para comprarem ambulâncias, para comprarem caminhões. Não pondera nesse seu plano ações mais concretas de investimento, nomeadamente em defesas do rio, para evitar exatamente alguns pontos críticos? Já está plasmado no Plano Diretor Municipal as zonas que são de leite cheia e todas aquelas que são as construções que são feitas em zonas de leite cheia cumprem as regras. Quando é que acha que isso vai ser aplicado? O Plano Diretor Municipal já está a ser aplicado. Não, está bem. Quando é que isso vai ser construído? Isso está planeado, mas nem tudo está feito. Não, o Plano Diretor Municipal já está planeado. As construções que estão a ser feitas em leite cheia já correspondem às regras definidas pela Câmara Municipal e pelo seu urbanismo da construção em cota, ou seja, da construção subida para responder às possibilidades de cheia, e teremos seguramente que avaliar no primeiro mandato a necessidade de termos um plano de drenagem, que é algo que o Concelho de Vila Franca não tem. A par, este plano de drenagem terá que ser feito, obviamente, com as corporações de bombeiros e com a Proteção Civil Municipal. Quanto ao CDS, o Tejo e as comunidades avieiras são património natural e cultural do Concelho, como bem sabe. A CDS também valoriza a sustentabilidade e proteção ambiental. Qual a sua intervenção prioritária na Frente Ribeirinha e em que ano é que acha que consegue executar aquilo que tem planeado? Permite-me voltar um pouco atrás. Fazemos o mesmo. Responda-me primeiro, depois voltar. Muito bem. De facto, o Concelho de Vila Franca tem sofrido ao longo dos anos problemas designadamente cheias. É importante ter em conta essa situação e reforçar os meios no sentido de evitar que esse tipo de acontecimentos ocorram e que tenham efeitos diretamente nas populações. É fundamental toda uma política de sustentabilidade, de respeito pelo ambiente, de respeito pelas populações, apoiando sempre, essa é uma marca de sempre do CDS, apoiando o mundo rural, apoiando os agricultores. Eu perguntei qual a sua intervenção prioritária na Frente Ribeirinha, não em termos gerais. Será uma intervenção que nós queremos que seja... coisa mais concreta que possa dizer, até ao fim do meu mandato eu comprometo-me com... Comprometo com um conjunto de ações que visam reforçar a sustentabilidade. Verificará no nosso programa as medidas concretas que nós pretenderemos Mas aplicar. Quais são as medidas concretas do seu programa? Como lhe digo, há um conjunto de medidas que nós vamos implementar, sempre respeitando o ambiente, sempre respeitando... Eu sei isso, mas falou mas medidas concretas estão no seu programa. E verificará quando nós o apresentarmos. Agora deixe-me voltar um pouco atrás. Mas ainda não foi apresentado. Não foi apresentado. Já está. Já. E não quer partilhar connosco. Não, apresentarei na altura. Pronto, agora quero lhe dizer, voltando um pouco atrás, que há para nós um ponto essencial. Há pouco referi à OGMA e referi a medidas no sentido de atrair investimento ao Concelho, que é tão necessário para desenvolver Vila Franca. Uma das medidas que nós também consideramos essenciais é extinguir a derrama estadual, gradualmente, a derrama municipal, digo, gradualmente, porque esse é mais um obstáculo a que as empresas invistam em Vila Franca, é mais um obstáculo a que as empresas criem emprego e dessa forma, criando emprego qualificado, retenham jovens qualificados que permitam rejuvenescer o Concelho. Muito bem. Quanto ao Chega, em Vila Franca de Xira, investidores e cidadãos queixam-se bastante, aliás, de atrasos prolongados nos licenciamentos urbanísticos, que muitas vezes se arrastam por meses, se não mesmo anos. Imagino que haverá um plano do Chega para criar uma simplificação, digamos, burocrática de todos estes processos. Tem isso planeado? O que é que se compromete a fazer se for eleito? Sem dúvida nenhuma, é uma excelente pergunta. Tenho levado à reunião de câmaras esse problema, tenho levado pessoas que se queixam a mim, enquanto vereadora do Chega, na Câmara, porque é obrigatório ter uma solução no Departamento de Urbanismo. Já reuni com eles, já os questionei qual o motivo: falta de pessoas, falta de um programa que simplifique toda a burocracia.
Exatamente, é criar um programa que desburocratize e que simplifique. Mas quando fala de programa, um programa a nível da informática, porque a Câmara tem que ter... Se quiser chamar de um portal, depois podemos lhe chamar o que entendermos. Não, aqui não podemos chamar o que quisermos, temos que saber o que é que estamos a falar. Eu não percebi o que é que estava a referir. Aqui a questão é que as pessoas queixam-se... Quando me diz é um mecanismo, eu tenho que perceber e as pessoas lá em casa... Eu explico. Quando as pessoas vão à Câmara, trazem os documentos todos que lhes são requisitados, que são mais do que é normal no restante país, há constantemente burocracia que aparece e isso não pode acontecer. A pessoa que quer construir, o construtor, quando vai construir, tem que saber o que é que precisa e apresentar o que precisa e a Câmara facilitar, e não o que tem acontecido neste momento. Há sempre uma forma de complicar... Eu percebo o que está a dizer, mas quando diz eu tenho um problema, apresento e eles resolvem, como é que isso se faz? É como eu lhe falei anteriormente, com um programa que simplifique e que o cidadão saiba em tempo imediato o que é que mas precisa... Mas ainda não me disse como é que se executa esse programa no concreto. É com um programa informático que tenha acesso, que dê acesso às pessoas para saberem em tempo útil onde é que estão os documentos que elas levaram e o que é necessário antes de levar à Câmara. Um site, basicamente. Sim, um site, um portal, como queira. O cidadão tem que saber que quer construir, tem o terreno, tem o projeto, o que é que necessita, qual é a burocracia. E do momento que apresenta a burocracia, que tenha um acompanhamento e mais um prazo. Tem que ser dado um prazo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e 1 mês. E a pessoa sabe em que ponto é que está o seu problema, o seu projeto. Isto só com um programa informático que seja de fácil acesso e que o cidadão possa, em tempo real, saber como é que está o seu projeto. Isto automaticamente vai facilitar e até vai tirar trabalho aos funcionários, aos arquitetos, aos engenheiros, que têm que analisar todos esses processos. Quanto ao Bloco, e mudando um bocadinho a agulha, quase 20% da população tem mais de 65 anos. A minha pergunta é: que política concreta propõe para combater o isolamento e o envelhecimento, para além da retórica habitual? Ok. Há várias medidas que vão tocar aqui em várias áreas relativamente ao envelhecimento. Uma das primeiras que nós podemos pensar é que neste momento as ERPIs estão praticamente entregues às IPSS, é uma das responsabilidades que devia estar ao cargo do Estado e acaba por ser delegada de certa forma para a gestão através das IPSS, e que sabemos que passam grandes dificuldades para manter a resposta que é necessária e é sempre em déficit, e portanto há aqui medidas de financiamento e da própria gestão deste tipo de resposta ao envelhecimento que tem que ser repensada, tem que ser melhorada, obviamente com mais financiamento, e é um problema que vai agravar porque sabemos que a população envelhecida vai aumentar. Mas está disposta a desviar uma verba mais substancial do orçamento camarário para esses projetos? Eu acho que é uma das prioridades, tendo em conta as várias prioridades que neste momento são tidas pelo mandato em questões que se calhar poderiam ser deslocadas para assuntos prioritários, nomeadamente à resposta ao envelhecimento. Sim, achamos que essa deve ser considerada. Há muitas questões relacionadas com o envelhecimento e com, sobretudo, o isolamento também. O isolamento é outra questão. São questões diferentes que exigem soluções também diferentes e onerosas para a Câmara. É isso, a questão do envelhecimento alberga muitas áreas, desde a resposta ao envelhecimento ativo, que toca aqui na parte da saúde, que nós temos também grandes dificuldades, que já foi mais ou menos mencionado. Se nós temos freguesias que nem sequer têm médicos de família, como é que conseguimos acompanhar de forma saudável os nossos velhos e não só? Ao mesmo tempo, como é que conseguimos estabelecer programas de envelhecimento saudável se não temos profissionais de saúde? Tudo, não é? Tem que se fazer essas contas. Claro que sim, mas há vários mecanismos, há programas, há redes de saúde que podem englobar os municípios, e nós temos que integrá-las, temos que traçar o nosso perfil, que é algo que também está em falta desde 2017, para perceber exatamente quais são as necessidades reais. Quanto à CDU, o Conselho perdeu, pelo que foi dado a perceber, perdeu a ter atividade industrial face a Loures e ao Montijo, e a minha questão é esta: que setores industriais é que pretende atrair para não depender apenas da logística, que é um setor-chave em Vila Franca de Xira? Se é que pretende atrair outro investimento? Pretendemos atrair investimento para o Conselho de Vila Franca de Xira, como é lógico, mas primeiro que isso nós temos que dar condições àqueles que já lá estão, que é isso que está a falhar. Portanto, existem muitos jovens que
poderiam estar, por exemplo, a trabalhar no Conselho e fixarem-se no Conselho e que não estão porque, de facto, o município não dá atratividade para que os jovens se mantenham no Conselho a trabalhar e as próprias empresas, desde logo. A questão da mobilidade é um dos problemas que se vê no município. A questão da saúde é outra, ou seja, são tudo questões que nós temos que resolver, industriais é que pretende atrair? Primeiro, questões ligadas à questão mais do operariado, como nós já tivemos, ou seja, o Conselho de Vila Franca de Xira já foi Desculpe, não percebi, mas quando fala setores industriais, o operariado pode-se encaixar em vários. Isso. Mas que áreas é que acha que são importantes atrair? Que setores industriais é que são importantes atrair para o Conselho? Eu acho que neste momento não é importante atrair esses setores, porque nós temos é que dar condições àqueles que existem para depois então atrair outros. Nós temos vários setores no Conselho e outros que foram desaparecendo ao longo do tempo. E estes, se nós não os mantivermos, também irão desaparecer. Ainda há pouco o Sr. Candidato Paulo Núncio disse que esteve na OGMA, com certeza que reuniu com a administração. Nós também estivemos a semana passada na OGMA, mas reunimos com os trabalhadores e ouvimos aquilo que eles nos dizem. A dificuldade que... E quanto ao PSD, vê algum setor estratégico que seja importante atrair, industrial, digo eu, para o Conselho ou não? Falámos há bocado da tecnologia, mas do ponto de vista mais industrial, não faz parte das vossas preocupações ou não é uma prioridade? Paulo, eu gostava de fazer 2 notas, mas já me vai dizer que faço no fim. Não vou dizer porque já sabe que... Já sei que vou fazer no fim. Portanto, eu, relativamente a isso, deixe-me dizer-lhe que acabei de ouvir, dizer que fomos lá a semana passada, reunimos a semana passada. A grande vantagem que temos é que nós temos estado os últimos 4 anos, enquanto vereador, tenho estado no terreno e ouvir as pessoas e, portanto, no que respeita à indústria, nós somos muito claros e objetivos. O Conselho não precisa de mais indústria pesada no seu território. Aliás, o que precisa é de novas indústrias e novos investimentos na área económica, desde logo a área aeronáutica, a indústria tecnológica, também na ligação ao mundo rural, agropecuário. É disso que o Conselho de Vila Franca precisa. O Conselho de Vila Franca não precisa de voltar a ser industrializado na sua frente ribeirinha, como já foi em décadas anteriores. Precisamos de uma forma diferente de olhar para o território, até porque esta industrialização deixou marcas muito evidentes. Mas hoje em dia há indústrias limpas. Mas ainda assim, o que o Conselho precisa, e eu dou-lhe 2 exemplos, uma indústria limpa, por exemplo, na área tecnológica, na criação de valor acrescentado na área da IT, na área de inteligência artificial. Vila Franca tem todas as competências para poder ser aquilo que outros concelhos da área metropolitana de Lisboa conseguiram ser nos últimos 20 anos. E sobre as notas, só dar-lhe aqui 2 notas que acho muito importantes. Sobre o envelhecimento, eu percebo a ausência de resposta no que respeita a isto, porque ainda esta semana se inaugurou uma das maiores respostas no envelhecimento ativo no Conselho de Vila Franca de Xira e, para além do Presidente de Câmara, o único representante das forças políticas que lá esteve sentado fui eu. Numa resposta de cuidados paliativos, numa resposta de cuidados integrados, de ERP, de USF tipo C, não aceito pelo município, e é por aí que nós achamos que o envelhecimento deve ser combatido. Com o investimento sério... A coligação tem mapeado a realidade social no que diz respeito ao envelhecimento em Vila Franca de Xira? Sim, mas nós temos uma opinião totalmente oposta àquela que foi a opinião transmitida pela candidata Catarina Lourenço. No nosso entendimento, a Câmara Municipal e o Estado Central não devem absorver as competências que as IPSS fazem bem. Aquilo que o Estado Central e as Câmaras Municipais devem fazer é dar condições para que essas IPSS continuem a dar uma resposta melhor no território. Eu dou exemplos práticos. Ninguém entenderia que a Câmara Municipal ou o Governo da Nação quisesse agora substituir-se à ABEIV, ou à ABEI, ou à APATI, que são associações que fazem bem a resposta à terceira idade, e o que nós temos que fazer é dar-lhes condições, seja por via dos programas de apoio ao movimento associativo, seja por via de contratos de programa diretos, seja por via até às vezes de apoio logístico, que também tem faltado a estas instituições. Muito bem. Quanto ao Chega, se for eleito nos primeiros 100 dias, qual é a sua prioridade, não enquanto intenção, mas enquanto medida? A limpeza urbana é muito, muito prioritária. A limpeza urbana, a limpeza das ruas, uma forma de contactar com o município,
com cartão de cidadão, não sei se conseguimos realizar isso em 100 dias, o cartão de cidadão será difícil, ou o cartão do município, o problema da limpeza deve ser um problema que não é gravíssimo. Sendo grave, tem isso quantificado? Qual é o investimento necessário para resolver o problema? O investimento necessário é o investimento basicamente na vontade de ouvir quem trabalha na área e uma questão de organização. Não, o investimento é mais do que isso, é preciso pôr dinheiro em equipamentos. Isso é um engano. A solução sempre fácil é sempre mandar dinheiro. Pronto, Estamos sempre a mandar dinheiro para os problemas. E isso o Partido Socialista tem feito muito bem, porque tem colocado muito dinheiro. O que acontece é que os problemas não se resolvem. Nós temos então, a nível os meios de tecnologia... Existem. Podemos acrescentar mais alguns meios a nível de tecnologia para percebermos quando é que os contentores estão cheios, quando é que os contentores estão vazios, a nível de portanto, não seria preciso investimento de inteligência artificial. Camarário, bastava pôr as partes em pode ter que haver investimento. Não foi quantificado, não vou aqui estar com invenções, não foi quantificado. Mas, de uma forma rápida e célere, motivar aquelas pessoas que ali estão e que se queixam para nós, que não têm apoio, que as instalações estão degradadas, as máquinas avariam com muita facilidade. Então lá está, é preciso investimento para isso. Se houver cuidado nas máquinas, se a manutenção for feita na hora... Mas se as casas já estão degradadas, se os locais estão degradados, é preciso investir. Sim, mas não vai ser em 100 dias. Isso não é em 100 dias. Portanto, se falou-me em 100 dias, tem que responder em 100 dias. Muito bem, está claro. Aí, peço que te conclua, estamos a acabar de tempo. E aí, de facto, há necessidade de motivar quem faz o serviço e de capacitar e de os ouvir. O que é que eles necessitam? Porque eles até às vezes, a nível de fardamento, se queixam que são maltratados. Temos um minuto, portanto, não vai gastar esse minuto todo, mas... Peço-lhe que aborde esta mesma questão. Deu uma ideia que não concordava com o que estava a ser dito pelo Chega. Qual é a sua abordagem para resolver o problema da limpeza urbana em Vila Franca de Xira? Bem, há uma coisa que eu acho que todas as pessoas em Vila Franca sabem e notam todos os dias, é que o Conselho nunca esteve tão sujo como está atualmente. O que é que propõe para atacar isso? Variedíssimas coisas. Desde logo, um grande programa de desinfestação dos esgotos e de zonas ribeirinhas de Vila Franca. Eu tive um contacto com várias pessoas, por exemplo, em Alverca, ainda anteontem, e que me diziam que têm prédios com pragas de baratas. Essa é uma medida, falou-me em várias outras. Se não se importa, eu terminaria a minha Não, intervenção. é só para lhe dar a oportunidade para falar das outras. Disse-me que tenho várias medidas. Falou-me dessa desinfestação. Mais? Desinfestação, mas é importante dizer isto. Há edifícios até ao 4º e 5º andar que estão infestados com baratas e nós temos que responder às pessoas. Mas isso temos já que ter disse uma que vai fazer uma desinfestação. Depois, a recolha do lixo. Não é possível. E eu recebo todos os dias... Acha que não é preciso investimento, como diz o Chega? Permite-me concluir 2 frases só. Por um lado, não é possível, eu recebo todos os dias relatos de pessoas de contentores a abarrotar, em que o lixo muitas vezes não é recolhido mais de uma semana depois do lixo ter sido colocado, e por isso tem que haver uma recolha de lixo muito mais eficiente durante muitos mais dias, porque os serviços estão claramente a colapsar e a falhar. Mas tem que haver investimento. Se me permitir. Não, já não lhe posso permitir acabar o tempo. Por isso é que não, mas eu vou-lhe responder à pergunta. Ainda não me respondeu. Respondo. Eu acho que é fundamental lançarmos uma auditoria funcional à Câmara para perceber quais são os serviços que realmente não estão a funcionar. O serviço do lixo é um deles. Vila Franca não pode continuar a viver como um concelho que as pessoas vivem ao lado da sujidade, ao lado do lixo, ao lado de pragas. E por isso é fundamental. Temos de terminar. É fundamental, só terminar com este ponto, é fundamental, de facto, a Câmara investir muito mais na questão do lixo. E não me respondeu à pergunta se era preciso mais investimento. Acabei de responder, o Paulo é que não ouviu. Não me disse se era preciso mais investimento. Eu acabei de dizer. É? Eu acabei de dizer, e repito, se me permitir, sem interrupções agora, que no final, depois da auditoria funcional aos serviços da Câmara para garantir maior sinergia e melhor eficiência dos serviços da Câmara, vai ser seguramente necessário investir num novo sistema mais eficiente de recolha do lixo e que traga limpeza. Essa era a resposta à pergunta que eu lhe tinha feito. Quero agradecer a todos, mas lá está, chegámos ao final do tempo. Eu não posso compensar o tempo que utilizou mais, acabou por penalizar os outros convidados, mas temos esta regra e, portanto, termina aqui este debate. Agradeço a todos a disponibilidade e foi bom tê-lo esse lado e fico por aí, fica bem.